Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Diga pra pessoa que tá do seu lado assim, ó. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Mais uma vez. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Você pode aplaudir esse Deus que não desiste, nem de mim, nem de você, nem da sua família. Aleluias, glória a Deus. Se tem alguém que você ama e não está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, um dia ele vai estar, ela vai estar do seu lado, e você vai poder declarar: não mais eu e a minha casa serviremos, mas sim eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, versículo 27. Quero agradecer o carinho do pastor Ademilson, ele é um querido. Pastor Ademilson, querido, muito obrigado pelo carinho de poder estar aqui nessa noite. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém do seu lado aí não estiver encontrando, ajuda por gentileza. Se tiver sem a Bíblia, compartilha com ele ou com ela, por favor. Lucas capítulo 18, versículo de número 27 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite uma mensagem que vai falar um pouco sobre o Deus do impossível. E o tema da mensagem de hoje, na verdade, é um título de um filme que muitos de nós já assistimos: Missão Impossível. Porque nós somos seres humanos, sim ou não? Nós não somos perfeitos, nós não podemos todas as coisas. Deus sim tem um atributo de onipotente, o único que pode
todas as coisas, mas nós não podemos todas as coisas. E quando nós vamos passeando na palavra de Deus, nós encontramos alguns homens e mulheres de Deus que se depararam com algumas impossibilidades humanas. Porém, Deus, Ele entra na causa dessas pessoas e Ele torna aquelas coisas que eram impossíveis, humanamente falando, em algo possível. E a primeira impossibilidade humana que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite é a questão de quando a Bíblia vai nos declarar que o anjo do Senhor, ele vai à casa de um casal, Abraão e Sara. E é interessante que o anjo do Senhor diz assim: olha, a tua esposa Sara vai dar à luz a uma criança. E a Bíblia vai nos relatar que Sara, ela ri no seu íntimo, ou seja, ela não dá crédito àquelas palavras que acabaram de ouvir. E talvez nós possamos dizer, Sara não tinha fé, Sara não acreditava, mas se nós olharmos para a situação atual de Sara, talvez nós vamos nos encontrar ali, porque Sara tinha 65 anos de idade, quando ela ouve dizer que ela daria à luz a uma criança. Ora, a ciência vai dizer que uma senhora com 65 anos de idade, ela não propicia mais condições para gerar, para dar à luz. Então talvez, não diz a Bíblia, penso eu, que quando ela ouve essas palavras, que ela daria à luz a uma criança, ela olha para si e ela ri no seu íntimo dizendo: eu não posso mais gerar uma criança. E quantas vezes não acontece também conosco? Deus fala algo para a nossa vida, e aí ao invés de olharmos para quem fez a promessa, nós olhamos para nós. É interessante que quando Deus chama Isaías ele declara: eu não posso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Ele começa a olhar para si e colocar uma desculpa para Deus, e Deus vai lá e toca na língua de Isaías e purifica, e nós sabemos do profeta que ele foi. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: mas eu vou falar ao povo, eu sou pesado de língua, qualquer outro poderia o Senhor chamar, mas eu não posso. Mas Deus falou para Moisés: é você que eu quero. E às vezes Deus nos chama na nossa limitação, na nossa fraqueza. Talvez a gente pense: eu tenho uma voz bonita, então eu acho que eu vou cantar na igreja, porque agora eu me converti, eu acho que Deus vai me usar para cantar. E aí Ele te usa para algo que não tem nada a ver com o seu dom. Às vezes você diz assim: eu interpreto bem, eu sei ler bem, eu não tenho, eu não sou, vamos colocar, eu não tenho medo de falar em meio ao público, eu não sou tímido. Talvez eu vou ser um grande pregador, e Deus te chama para algo totalmente diferente. E quando Ele te chama, você fala: mas eu não. Chama o irmão do lado. Mas a Bíblia vai dizer que ainda que Deus ele não chame os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é interessante que quando Deus ele te chama para algo que você não sabe fazer, e quando você começa a desenvolver aquilo, você fala assim: só Deus mesmo na minha vida, porque se fosse de mim eu não teria condições. Eu fui numa igreja no mês passado de um pastor amigo meu, mas o homem cantava muito, pastor. Só que quando ele chegou na igreja, ele era gago. E aí o pastor o recebeu e ele passou a membrar na igreja. E o pastor um dia olhou para ele e disse assim: olha, Deus tem um mistério contigo, e é no ministério de louvor. Ele falou: é impossível, eu sou gago, como é que eu vou cantar, como é que eu vou falar? E hoje está lá ele servindo ao Senhor através do canto. Quando Deus me chamou, eu era DJ, olha só. E aí um dia, uma senhora evangélica, ela olha para mim e ela diz assim: olha, jovem, Deus tem um ministério de pastorado na sua vida. Nem evangélica eu era DJ, saía lá do Para Todos da Pavuna, fazia programa de funk na rádio. Mas aí eu olhei para ela e eu disse: amém, não é assim que vocês dizem? Então amém, se for de Deus, amém. E olha onde eu estou hoje. Então quando Deus ele fala algo para você, querido, por mais que pareça loucura, Deus ele pega a sabedoria do homem e faz loucura.
Apenas faça como fez Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E é interessante que a Bíblia vai nos relatar que Sara, ela tinha 65 anos de idade, quando ela ouve dizer que ela daria à luz a uma criança. Então ela duvida daquelas palavras e ri no seu íntimo. E a onisciência de Deus faz com que aquele anjo do Senhor diga: Sara, por que você riu no seu íntimo? Haveria por acaso alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus? E então ele decreta uma palavra: pois fique tu sabendo que no tempo determinado eu voltarei e você vai dar à luz a uma criança. Ora, se Sara imaginava que seria impossível para ela dar à luz a uma criança com uma idade avançada, com 65 anos de idade, passa um ano, Sara não engravida. 5 anos, Sara não engravida. 15 anos, Sara não engravida. 20 anos, Sara não engravida. Ora, a idade estava avançando cada vez mais. E a Bíblia vai declarar que 25 anos depois, Sara dá à luz ao filho da promessa. Então, se ela tinha 65 anos, esperou mais 25 anos para dar à luz a Isaac, Sara deu à luz com 90 anos de idade. Penso eu que talvez Deus estava dizendo: Sara, lembra que há 25 anos atrás, você olhou para as suas condições humanas e você disse que não tinha condições? E agora com 90 anos, haveria por acaso alguma coisa demasiadamente impossível ou difícil para Deus? E Deus então ele permite que dificulte ainda mais, para provar que para ele não há causa perdida. Glória a Deus. A ciência pode dizer que não é possível, a humanidade pode dizer que não é possível, mas uma mulher de 90 anos dá à luz quando Deus está no negócio. E aí a gente vai passeando um pouco mais, exatamente ali em Juízes capítulo 7, a Bíblia vai nos relatar a história de um homem chamado Gideão. Gideão, ele era juiz em Israel e ele tinha um exército de 32 mil soldados. Mas a Bíblia vai relatar que Gideão ele se depara com uma impossibilidade. Ele se depara com uma missão impossível. Ele deveria lutar contra os midianitas. Só que a Bíblia vai nos declarar que o exército de Midian era simplesmente incontável. Nós sabemos quantos soldados Gideão tinha, mas o exército midianita nós não sabemos, porque a Bíblia não nos relaciona. Ela só diz que era incontável. E Gideão já estava meio receoso, porém ele ia para a batalha. E aí Deus chama Gideão e conversa com Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente com você. Faz o seguinte, Gideão, chega para o seu exército e diga que quem não quiser lutar não tem problema, pode ir para casa. Quem tiver com medo de ir para a peleja e morrer, não tem problema, pode deixar voltar para casa. E aí Gideão reúne todo o seu exército, pensando talvez que apenas 100 voltariam, 500 voltariam. E aí ele diz para o seu exército: olha, quem não quiser pelejar contra o exército midianita não tem problema, pode pegar a baixa e pode voltar para casa. A Bíblia vai relatar que quando ele fala isso, 22 mil soldados voltaram para casa. Agora, Gideão já não tinha mais 32 mil homens. Gideão agora só tinha 10 mil soldados. Parece às vezes que lutar a favor de Deus é desvantajoso. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: quando eu era do mundo as coisas eram mais fáceis. Depois que eu me converti, está tudo muito mais difícil. É porque agora a gente não pode mais dar o jeitinho brasileiro. Agora a gente não pode mais comprar qualquer coisa que bate na nossa porta para oferecer. Antigamente a gente não pensava, é ou não é? Falando assim no modo geral, mas agora não. E aí às vezes a gente pensa: então eu estou em desvantagem.
Porque outrora quem era meu inimigo se passava por amigo, me ajudava. E agora que eu aceitei a Jesus, o convite de Jesus, é uma perseguição atrás da outra. E aí imagina Gideão com 32 mil soldados, foi dar ouvido para Deus, perdeu 22 mil. O que era difícil se tornar agora mais difícil ainda. E aí, não bastando essa questão, Deus chega para Gideão e fala: Gideão, ainda tem muita gente com você. Faz o seguinte, Gideão, pega esse povo, leva para o ribeiro e peça para todos eles beberem água. E você vai observar a maneira que cada um vai beber a água. Aquele que levar o seu rosto até a água de maneira despreocupada, sem olhar o que pode acontecer ao redor, você vai separar para um lado. E aqueles que trouxerem a água até a boca, olhando o que pode acontecer ao redor, vai separar para o outro lado. Aqueles que levarem o rosto até a água, manda voltar para casa, porque com certeza não vão estar alertas durante a batalha e vão ser presas fáceis e vão morrer. Não vai adiantar levar eles. E aí Gideão então dá uma ordem para o seu exército: pessoal, vamos para o ribeiro, vamos beber água, porque de lá nós vamos para a peleja. E só ele e Deus sabia o combinado. E ele começa a observar como cada um estava bebendo água. E aí ele separa para a direita aqueles que levam, separa para um lado aqueles que levam a água até a boca, para o outro lado aqueles que levam o rosto até a água. No final de tudo, somando aqueles que beberam água de qualquer maneira, foram exatamente 9.700 homens. Se ele tinha 10 mil, menos 9.700, sobraram apenas 300. Ele tinha 32 mil homens, já estava com receio de lutar contra o exército midianita. Agora só estava com 300 homens. Imagina como estava o coração de Gideão. Não tinha nem 1%, que seria pelo menos 320. E aí Deus então chega para Gideão e fala assim: vai nessa tua força, porque eu estou contigo. E Gideão, nós sabemos da história, vai, luta e vence aquela peleja. E talvez fique uma pergunta: mas pastor, por que Deus fez isso? Penso eu que se talvez Gideão lutasse com 32 mil homens à sua disposição e vencesse aquela peleja, talvez ele voltaria com o peito estufado e dizendo: nós somos os melhores, nós somos mais fortes, nós vencemos, nós ganhamos, e nós, e toda a glória para si. Agora você chegar contra o exército incontável, tendo 300 homens, se Deus não estiver no negócio, como diz o ditado lá fora, a casa cai. Então ele tinha certeza no final da vitória que só venceu por causa da graça e da força de Deus. E é interessante que na nossa vida não é diferente. O apóstolo Paulo ele vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando nós declaramos para ele: Deus, eu não tenho mais condições, aí Deus fala: então agora deixa comigo. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Durante 12 anos, ela gastou tudo que tinha, nada adiantando, pelo contrário, piorando cada vez mais. Acabou o dinheiro, não tinha mais como pagar médico, ouve falar de Jesus, coloca no seu coração o desejo de tocar em suas vestes e é curada. E se talvez ela tivesse pensado em procurar Jesus antes de passar esses 12 anos? Às vezes também é assim na nossa vida. A gente tenta por nós mesmos. Eu vou conseguir, eu vou fazer, vai dar, eu conheço fulano, conheço ciclano. E aí Deus fala: então tá bom, então vai na frente, pode ir. E a gente vai lá e vê que não adiantou nada. Poxa, pastor, confiei no fulano falou que já estava o contrato assinado, a carteira já estava carimbada. Em cima da hora ele deu a vaga para outro e eu fiquei desempregado. Já fiz até compra contando com o meu salário. Aí quando a gente dobra o nosso joelho e fala assim: Deus, eu já fiz de tudo.
Já entreguei currículo, já coloquei no WhatsApp dos amigos, já coloquei até no Face, disponível para o mercado de trabalho, porque agora não é mais desempregado, né? Você está desempregado? Não, querido, eu estou disponível para o mercado de trabalho. Mas ninguém retornou, ninguém deu feedback. E aí a gente vai lá no secreto, chora aos pés do Senhor e Deus fala assim, deixa comigo. E aí alguém vai e te liga e você não entende nada como é que as portas se abrem. É porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando a gente diz que não pode, Deus faz. Não é que Ele não pode fazer antes, é que Ele espera a gente reconhecer a nossa total dependência de Deus. Porque a altivez precede a ruína. Há um coração altivo, Deus abate. Eu posso, eu sei, eu sou. Aí Deus fala, então tá bom. Lembra do rei? Que fez um discurso bonito e o povo começou a clamar, fala como Deus e não como homem. Ao invés de ele dar glória para Deus, ele se inchou. E olha o que deu. Foi comer capim. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu declarar uma coisa, abrindo apenas um parêntese aqui. Se Satanás não te vencer no seu fracasso, ele vai tentar te vencer no seu sucesso. Se Satanás não tentar te convencer que você é um fracassado, ele vai tentar te vencer no seu sucesso. Porque ele diz, você não vai ser nada, você não vai para lugar nenhum, aí você vai e consegue. Aí ele tenta te vencer no seu sucesso, você é o cara, você é muito bom, quando você canta a igreja pega fogo, quando você prega, olha, se fosse você que estivesse lá, seria diferente o culto. Aí você fala, é mesmo, pronto, caiu. Então, quando alguém te elogiar pelo seu talento, não é errado, mas dá glória para Deus. Aleluia. Querido, você pregou que é uma bênção. Chega para ele e diz, graças a Deus. Olha, você cantou que é uma bênção. Graças a Deus. Nosso ministério, de novo, o ministério de coreografia dançou que é uma bênção. Graças a Deus. Dê graças a Deus, porque se não for Ele na nossa vida, a gente não pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. E aí Gideão, ele só conseguiu vencer o exército midianita porque Deus estava com ele. Aquilo que era impossível para o homem se tornou possível porque era para Deus. E aí, para finalizar, mais uma impossibilidade humana, a Bíblia vai nos relatar em 1 Samuel capítulo 17 a história de Davi e os filisteus. Davi recebe a incumbência de ir até o seu irmão e de levar alimento. E chegando lá, Eliabe começa a desprezar Davi, dizendo, já vieste aqui zombar de nós. E Davi não sabia de nada do que estava acontecendo. Cadê as ovelhas? Deixou as ovelhas de nosso pai sozinho. E aí de repente chega ao conhecimento de Davi o que estava acontecendo, que um gigante filisteu estava afrontando o exército de Israel e o Deus de Israel. E quando Davi toma conhecimento disso, ele corre em direção ao rei Saul e ele declara, ó rei Saul, não desfaleça o teu coração e não desfaleça o coração do teu povo. O teu servo irá e pelejará contra esse gigante. E aí quando Saul ele olha bem para Davi, ele vê apenas uma criança. Ele vê apenas um jovem, um adolescente. E Saul ele não dá crédito para Davi. Ele diz, tu és ainda moço, e ele é experimentado em guerras. Você não pode lutar contra ele. Vá para casa. Eu agradeço a sua disponibilidade, mas vá para casa. E aí Davi se apresenta de maneira diferente. E ele fala, fique tu sabendo, ó rei, que certa feita estava eu apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um leão e tentou tragar uma das ovelhas. Sabe o que eu fiz? Parti para cima daquele leão, o feri, o matei e salvei a ovelha de meu pai. Em outra feita veio um urso e tentou tragar as ovelhas de meu pai, e eu parti para cima daquele urso, o feri, o matei e salvei as ovelhas de meu pai. Pois fique tu sabendo, ó rei, que o mesmo Deus que me deu poder e condições
para ferir e matar tanto o urso quanto o leão, é o mesmo Deus que vai me dar poder e condições para ferir e matar esse incircunciso filisteu, para que ele saiba que em Israel há um Deus de verdade. E aí Saul pede para trazer a armadura dele e colocar sobre o franzino corpo de Davi. Davi já perde para aquela armadura, e ele pede então para tirar, e ele escolhe as suas armas que nós conhecemos e vai em direção àquele gigante. Chegando diante do gigante, ele é desprezado novamente. Primeiro o gigante, ele aponta para o rei Saul, dizendo: ó rei Saul, não tem homem para lutar comigo, agora está mandando uma criança, não tem vergonha? E olhando para Davi, ele diz: sou eu por acaso algum cão para tu vires contra mim com paus e pedras? E a resposta de Davi para aquele filisteu foi: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, porque é nisso que você confia. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo a quem tu tens afrontado, e fique tu sabendo que hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos, e todo Israel saberá que há Deus de verdade. Davi só conseguiu vencer aquele gigante porque ele confiava no braço forte do Senhor. Era como se pegasse uma criança de 8 anos e colocasse no octógono para lutar contra o Anderson Silva. E aí todo mundo diria assim: o Anderson Silva vai assoprar e esse garoto vai desmaiar. E aí Deus lá de cima vai dizer assim: pois eu penso ao contrário. Eu penso que esse garoto de 8 anos vai dar uma surra no Anderson Silva. E aí toda a plateia começa a rir, a zombar de Deus, dizendo assim: eu duvido, o Anderson Silva vai arrebentar com ele. E no final Anderson Silva vai à lona, perde, porque você e eu precisamos entender algo que é interessante. Você mais Deus é igual à maioria. Você pode declarar isso para o seu vizinho: você mais Deus é igual à maioria. Glória a Deus. Ou seja, não importa quantos vêm contra você, não importa o tamanho do problema, o tamanho da luta, o tamanho da tempestade, da barreira que tem se levantado, se Deus está contigo, agindo Deus, quem impedirá? O apóstolo Paulo já declarava lá em Romanos capítulo 8, versículo 37: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós começamos a entender que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei qual é a sua impossibilidade. Não sei se é na área familiar, se é na área sentimental, se é na área financeira. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o seu impossível não é impossível para Deus. Eu gostaria, para encerrar, de compartilhar. Talvez você esteja olhando e talvez dizendo assim: poxa, mas ele veio todo desse jeito, poderia ter vindo de terno, gravata, né, pastor? Foi convidado, poderia ter vindo pelo menos de um jeito mais bonitinho, né? Não desse jeito. Eu não sei de que maneira você está me vendo hoje. Eu não sei o que você está enxergando hoje. Sentei ali, algumas pessoas vieram falar comigo, algumas pessoas me viram, me cumprimentaram. Eu não sei o que você viu quando você olhou para mim. Talvez uma referência de um morador de rua. É interessante que morador de rua, por exemplo, às vezes parece até que é uma pedra, né? A gente passa e nem percebe. Nosso coração já fica cauterizado e a gente acha que é tão comum e passa despercebido. Mas eu vim assim, na verdade, para falar exatamente do Deus das causas impossíveis. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma mulher. E essa mulher, ela tinha 4 filhos. E um dia ela foi parar nas ruas com seus 4 filhos. Eram 3 meninos e uma menina. E aí um homem, vendo aquela senhora junto com aquelas crianças pequenas na rua, ele se compadece e ele a convida para viver com ele.
Você quer morar comigo? Quer morar na minha casa? Pode trazer seus filhos. E aí então ela vai morar com ele. E agora os seus filhos têm alimento, agasalho, tem uma cama, tem um teto. Mas tem um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco. E a história desta mulher vai relatar que, passando aproximadamente uns 2 anos, agora os meninos, filhos desta mulher, uma margem aí de 8, 10, 12 anos, eles eram obrigados a sair de casa e parar exatamente na praia da Barra da Tijuca. Lá eles tinham que tomar conta de carro e só podiam voltar para casa se estivessem com dinheiro. Se eles chegassem sem dinheiro em casa, o esposo daquela mulher batia naquelas crianças. E aí, o tempo foi passando e aquelas crianças, não aguentando mais passar por aquilo, começaram a fugir de casa, dos mais velhos para os mais novos, ficando apenas um casal, um menino e uma menina. E aí depois, esta mulher teve um outro casal, filho, com esse homem. Então tinham 4 crianças, na verdade 2 crianças e 2 já maiorzinhos. E um dia, o menino chega em casa sem dinheiro e ele leva uma surra muito grande na varanda de casa. E quando anoitece, aquele menino ele percebe que os seus irmãos não estavam mais ali. E ele começa a pensar consigo mesmo: se meus irmãos não estão em casa, talvez eles encontraram na rua uma alegria que não encontraram em casa. Talvez na rua eles estejam sofrendo menos do que eu. E aquela criança, pensando daquela maneira, ela decide que também ia fugir de casa. E com um pouco mais de 8 anos de idade, aquela criança ela pega um ônibus e desce exatamente debaixo do viaduto de Cascadura, em frente à Santa Casa de Misericórdia. E ali passa a ser o seu lar. Ali aquela criança dorme, dá um jeito de se alimentar, sozinha. Para tomar banho, aquela criança pega um ônibus, vai até a Barra da Tijuca, dá um mergulho na praia, já está de banho tomado. Para se alimentar, aquela criança pega um ônibus, vai até a freguesia, aonde tinha sendas no centro da freguesia, e aquela criança botava as compras dos clientes dentro da bolsa, ensacava a bolsinha, e como forma de gratidão ela recebia alguns valores, e com aqueles valores ela ia até uma lanchonete, comprava uma quentinha, um lanche, se alimentava sem precisar viver uma vida ilícita, roubar para se alimentar e parar talvez numa casa de detenção de menores infratores. E assim foi quase durante 2 anos. Quando aquela criança estava com 9 anos, quase 10 anos, a história vai relatar que um dia um homem lhe acorda e pergunta se ela já tinha tomado café. E ela diz que não, e aquele homem diz: então vá naquele bar, vai lá no banheiro, lava o rosto, porque hoje você vai tomar café. Enquanto aquela criança tomava café, aquele homem, não acreditando que ela poderia estar sozinha nas ruas, com apenas 9 anos de idade, ele começa a indagar: cadê sua família, cadê seus pais, por que você está na rua? E aquela criança abre o jogo para ele, dizendo: olha, fugi de casa por causa dos maus tratos, em casa apanhava muito. E aquele homem se compadece e pergunta: você quer viver comigo? E ela diz: quero. Porque não tinha a certeza de um almoço, a certeza de uma janta. E aquele homem tinha acabado de lançar uma proposta: olha, eu não sou rico, mas eu posso dividir um prato de comida, eu posso dividir o teto. E aquele homem então, ele diz para aquela criança: você sabe chegar na sua casa? E ela diz: sei. Então me leva lá que eu quero conversar com seus pais. E chegando na casa com aquela criança, aquele homem ele foi muito enfático. Ele virou para a mãe daquela criança e disse: olha, eu não vim aqui pedir a autorização para cuidar do seu filho. Eu vim aqui só deixar o meu nome, o meu telefone, o meu endereço e dizer que a partir de hoje eu vou ser pai e mãe dessa criança.
Eu não vim aqui pedir autorização, porque do jeito que eu estou pegando para fazer o bem, eu poderia estar pegando para fazer o mal. Mas eu vim aqui dizer que a hora que a senhora quiser visitar o seu filho, a senhora tem endereço, telefone, pode ir à vontade. E a hora que o seu filho quiser vir te visitar, também não vou privá-lo. E dito isso, aquele homem vira as costas e passa a ser pai e mãe daquela criança. Coloca a criança para estudar no horário, no contratempo escolar coloca a criança para fazer cursos, para não ficar com tempo ocioso na rua e acabar se envolvendo com más amizades e acabar virando aquilo que não dá prazer a nenhum pai. E o tempo vai passando. Aquela criança vai crescendo, vai se tornando um jovem. Durante 8 anos, aquele jovem foi coroinha na Igreja Católica. E aí um dia aquele jovem recebe um convite para ir no culto jovem. E chegando no culto jovem, Deus fala ao seu coração e ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E Deus começa a fazer uma obra na sua vida. E Deus é tão maravilhoso que na noite de hoje Ele tira esse jovem lá de Anchieta para vir aqui compartilhar o amor de Deus com você. Você pode aplaudir esse Deus tão grande. Porque aquilo que é impossível para o homem não significa que é impossível para Deus. Aquele a quem o homem não dá nada, Deus lá de cima escolhe e transforma a vida. Pela graça de Deus, hoje eu tenho uma família abençoada, sou casado, tive que tirar a aliança, então eu ia ficar aqui de mendigo, né? Fala, ele é um mendigo casado com uma maluca. Então tive que tirar a aliança. Tenho um filhinho que vai fazer 2 aninhos agora em setembro. Há 20 anos eu sou radialista. Participava do debate Melodia toda terça-feira, quando tinha um debate jovem. Já não sou mais jovem, né? Por isso que eu não estou mais no debate. Trabalhei na Rádio Relógio, na Rádio Metropolitana. E é assim que Deus faz. Esse ano eu completo 12 anos de pastorado. E é interessante que alguém que tinha tudo para pegar tudo que viveu, jogar num saco e virar o que não presta. Porque a vida só lhe deu motivo para ser o que não presta. Para ser revoltado com família, para não falar com ninguém. E é interessante que lá na igreja nós tínhamos um projeto até pouco tempo. E toda semana a gente saía de Anchieta, ia para Marechal Hermes e entregava sopão na madrugada. A gente conseguia entregar 100 sopas toda terça-feira ali em frente ao Hospital Carlos Chagas. E um dia eu fui entregar uma sopa para um senhor que estava no meio de alguns materiais recicláveis. E aí eu me ajoelhei diante dele, entreguei a sopa e eu falei para ele, Deus pode mudar a sua vida. Já estava de madrugada, frio, por volta de 1h30 da manhã. E aí ele virou para mim e falou assim, é muito fácil para você, né, jovem? Você vai me entregar a sopa, eu agradeço, mas você vai voltar para casa, você tem sua família, você vai dormir numa cama quentinha. E eu disse para ele, hoje eu vou, e eu poderia estar lá nesse momento. Mas Deus é tão bom, que Ele me trouxe aqui para falar para você que um dia eu estava na mesma posição que você estava. Um dia eu estava no frio, com fome, sem família, sem teto, mas hoje Deus me levantou. E eu abri mão de estar na minha casa para vir aqui compartilhar o que eu tenho com você, mas não só um prato de sopa. Eu vim aqui compartilhar para você que Deus pode mudar a sua história. Eu falei para ele, um dia eu quero vir aqui e não te encontrar mais. E não te encontrar mais por saber que você conseguiu dar a volta por cima. E aí ele começava a chorar. E aí eu comecei a entender por que Deus permitiu que eu passasse tudo aquilo. Que eu passasse fome para dar valor a um prato de comida e compartilhar aquilo que Deus tem colocado na minha mesa. Que eu passasse frio para dar valor a um agasalho e compartilhar quem tem frio. Que eu sentisse a falta de uma família para ser família de alguém. Para valorizar a família que hoje eu tenho. Então às vezes Deus ele nos permite passar por algo e a gente não compreende no momento que está passando. Mas é uma escola que vai nos preparar para o que Deus tem na nossa frente.
E quando você chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai entender que lá atrás tudo sempre teve um propósito. Igual ele falou para Pedro: Pedro, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então, quando passarmos por alguma circunstância na nossa vida que nós não estejamos entendendo, não pergunte por quê, pergunte para quê. E quando Ele te der o propósito, diga: eu quero estar no centro da sua vontade. Talvez se eu não passasse por tudo aquilo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje na presença de Deus. Talvez eu não estaria nem respirando. Então precisamos louvar a Deus, porque Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve perfeito. A caligrafia de Deus é bela. Caligrafia, belo, grafia, escrita. A escrita de Deus é bela. E aí eu quero encerrar nessa noite dizendo que Deus, Ele sabe das suas impossibilidades. E é interessante que quando um aparelho nosso dá problema, uma televisão dá problema, a gente não leva no supermercado, a gente não leva no açougue, a gente leva na assistência técnica. E lá quando a gente fala para quem nos atende qual é o problema, automaticamente a pessoa já diz assim: ah, já sei qual é o problema, volta amanhã e já está resolvido. Ou então ele vai dizer: olha, em 24 horas, em 3 dias está resolvido. Eu quero dizer para você que nessa noite você está na assistência técnica de Deus. E a especialização de Deus é causas impossíveis. E se você tem alguma causa impossível, não leve para casa. Não adianta se abraçar e ficar se lamentando que isso não vai resolver. Jesus, Ele disse: lançai sobre mim os vossos fardos que é pesado, e tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você tem uma impossibilidade, quero te convidar a se pôr de pé nessa noite. Eu quero te convidar a você colocar essa impossibilidade nas mãos de Deus, naquele que pode tornar essa impossibilidade em algo possível. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas Deus sabe. Aleluia. E se você colocar na assistência técnica, Ele vai dar um prazo para você. Deixa comigo que daqui a uma semana eu resolvo. Deixa comigo que daqui a um mês eu resolvo. Com Sara, Ele disse: deixa comigo que daqui a 25 anos eu resolvo. Demorou, mas resolveu. É só esperar o tempo de Deus, amém? Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Está selado, diga isso. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre
Senhor Jesus. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas impossibilidades. Quantas vezes pensamos que não vamos conseguir? Quantas vezes pensamos que o Senhor nos tem ouvido o nosso clamor e a nossa oração? Quantas vezes pensamos que todos conseguem, mas nós não vamos conseguir? Mas nós cremos no Deus da causa impossível. A Tua palavra nos declara: clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces, que ainda não sabes. Meu Deus, eis aí esse homem, essa mulher, essa noite, declarando para Ti, Senhor, a sua causa impossível. Quem sabe, Senhor, é uma esposa dizendo: ah, Jesus, tem sido quase impossível ver o meu esposo do meu lado, servindo a Ti, adorando a Ti. Quem sabe é uma mãe clamando: Deus, eu quero colocar o meu filho que tem andado com más companhias, que tem dado a voz ao príncipe desse século. Senhor, traga ele para a Tua presença. Eu não consigo, mas Tu podes. Oh, eu sei que Tu podes. Talvez o médico ele te deu um laudo dizendo que não há cura, que não há mais solução, mas o médico dos médicos está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Basta apenas uma palavra, basta apenas uma palavra, e que haja nessa noite uma palavra de vitória. Oh, que Deus possa declarar para mim e para você nessa noite: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E porque não vou duvidar, eu sou que foi para mim. Você pode agradecer a Deus. Você pode agradecer a Ele como sinal de fé. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouviu o nosso clamor. Senhor, eu vou sair daqui nessa noite com a certeza de que o meu impossível está nas Tuas mãos. E eu vou acalmar o meu coração. Eu vou sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor declarou para mim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque o impossível já não está mais na minha mão, mas eu deixei contigo. Eu sei que Tu és o Deus da causa impossível, e o Senhor vai fazer além do que pedimos e além do que pensamos. Eu vou cantar o hino da vitória, e eu vou declarar para todo mundo ouvir que o Senhor é Deus, que o Senhor faz milagre, que o Senhor ouve oração, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se você puder aplaudir Ele com alegria nessa noite.